Atenção! Para uma melhor experiência, ouça esse áudio em um ambiente mais silencioso à noite ou antes de dormir. Acredito que a imersão será melhor. Ou então, ignora tudo o que eu disse e escuta da maneira que você preferir. Desde moleque, nos verões lá em São Paulo, quando eu morava lá ainda, eu sempre descia a serra para ir em praias de Santos, em Itanhaém, Guarujá, enfim, praias de todos os tipos. Eu ia com a minha mãe, com meus primos. Depois de adolescente eu comecei a ir com os amigos, né? Enfim, adorava a praia, adorava aquele clima. Eu até abusava um pouco, né? Ficando o dia inteiro no sol às vezes. A ponto da minha pele queimar de um jeito que eu não podia nem encostar. Depois, quando a pele descascava, coçava demais. Que sensação horrível. Ainda bem que eu nunca mais passei por isso. Não recomendo. Depois de adulto, eu parei de frequentar com tanta regularidade por causa do trabalho, correria do dia a dia. Eu acho que eu também enjoei bastante da bagunça, enfim, muitos fatores, né? Mas com todos esses anos de vida em praia, eu não avançava o sinal. Mamãe sempre dizia: não deixa a água passar do peito, hein? Mesmo depois de grande, eu não ia muito longe, eu continuava com essa frase na minha cabeça. Eu gostava de entrar só pra curtir, brincar com a galera ali, me refrescar, no começo da praia mesmo, sempre sentindo os pés na areia. Quando eu não sentia os meus pés tocando no fundo, me dava um medinho de leve. Confesso. Porém, eu não estava muito longe da praia, então quando a onda voltava, eu ficava mais aliviado. Nesse caso, o medo é muito importante pra gente não fazer merda. É um estado de alerta caso algo saia da nossa zona de conforto. Bom, quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu não me lembro muito bem, eu não lembro exatamente, eu morava no litoral do Espírito Santo. Por que eu vim parar no litoral do Espírito Santo? Outro dia contarei essa história. Mas continuando, eu estava saindo da academia, depois de uma hora de musculação, enfim. Tava indo pra casa pela beira-mar, resolvi ir pela beira-mar, né? Tinha dois caminhos, o da avenida e a beira da praia, que, claro, é bem melhor você voltar olhando aquela vista maravilhosa. Mas eu resolvi, então, entrar na água pra, sei lá, relaxar os músculos, me refrescar. Era um dia muito quente também, né? E eu era novo, eu era babaca, mais babaca do que eu sou hoje. Aquele excesso de confiança do jovem, né? Então, no auge da minha masculinidade, eu resolvi ir um pouco mais longe do que eu sempre ia. Foi aí que eu senti um dos maiores, quiçá, o maior medo da minha vida até o momento. Eu não senti meus pés na areia. Eu tive a sensação de estar flutuando em uma altura de um telhado. Sensação de estar muito alto do nível da areia. E era exatamente isso. Sim, eu estava muito alto do nível da areia. Conforme eu estava me movimentando na água, as ondas foram me puxando para trás em questão de segundos. Quando eu percebi, eu estava próximo a barcos de pesca. Mas você acha que foi só isso? Isso aconteceu juntamente com uma cãibra maldita na minha panturrilha, sem eu conseguir mexer a perna e com doses de água entrando na minha boca e eu me debatendo desesperadamente na água e gritando com todas as minhas forças pedindo socorro. Foi uma agonia terrível. Em relatos de acidentes ou situações de quase morte, as pessoas dizem que passa um filme na sua cabeça, né? Com memórias boas, momentos de paz, momentos familiares ou até mesmo memórias do seu subconsciente mostrando o que você sempre quis fazer no futuro. Algum sonho que você tende a realizar. Aconteceu exatamente isso comigo. É impressionante. Em segundos de desespero você consegue ver momentos da sua vida passando diante dos seus olhos. Eu estava vendo tudo isso olhando para o céu, às vezes olhando para a água, se é que vocês me entendem, né? Porque eu estava em constante movimento. Dando uma pequena pausa nessa história para contar uma paralela, é o seguinte, eu sempre admirei um animal em específico, que eu nunca sequer nem vi de perto, que é o tubarão. Cara, é um animal foda, é um animal imponente, com muitos e muitos dentes, capaz de estraçalhar em segundos uma presa.
aquela sua barbatana estilosa, passando suavemente fora d'água, avisando que ele tá na área, né? Se der mole já sabe. Desde moleque eu vi muitos filmes de tubarão, desde o clássico filme de 75 do Steven Spielberg, até outros como No Fundo do Mar, que é um filme ruim, porém são tubarões invadindo os corredores do laboratório, cara. Tubarões extremamente inteligentes, né? Ou até exemplos mais recentes, como Águas Rasas, de 2016, que é uma surfista que fica encalhada em um espaço ilhado ali junto com um tubarão branco gigante, né? Os dois ficam presos, porém a maré baixou, daí vem o nome, Águas Rasas, né? Mas essa minha admiração só ficava na admiração mesmo, porque eu nunca presenciei nada de perto. E eu sempre tive esse medo respeitoso com esse ser. Muitos filmes mesmo. Até hoje eu adoro ver filmes de tubarão, porque, como eu disse, é um verdadeiro medo. Voltando à história do Berg se afogando, a minha história se afogando. Sabe quando você tá pensando muito em algo e você tem a impressão de que viu alguma coisa passando na lateral dos seus olhos? Seja uma roupa pendurada na porta e você tá sozinho em casa, logo pensa que é alguém em pé parado na porta. Ou sei lá, ou quando você recentemente matou um rato em casa e começa a ver vultos passando na lateral dos seus olhos e tu fica com aquela impressão de que viu mais um rato passando, sabe? E isso aconteceu, mais uma vez, exatamente comigo. E eu vi uma barbatana gigantesca passando do meu lado. Aí que tá. Eu não sei se era realmente uma barbatana ou era a minha mente pregando uma peça, mas era nítido como a luz do dia que aquilo era uma barbatana, cara. Eu não lembro se aquilo me deixou mais desesperado, só sei que eu já estava ficando conformado de que eu ia morrer. Eu lembro que eu estava deixando o corpo mais relaxado, esperando descer pro fundo do mar, sabe? Eu já estava conformado. Cara, já era. Não dá mais. Foi aí que eu virei minha cabeça pra praia e avistei 2 pescadores vindo em minha direção e pegando no meu braço, dizendo pra eu ficar calmo, que já tava tudo sob controle. Depois eu cheguei na praia, deitei um pouco na areia, fiquei uns 5 minutos deitado na areia, olhando pro céu, tentando digerir tudo aquilo que tinha acontecido, né? Tava em pânico ainda e pensando, cara, como eu pude ser tão imprudente, cara, tão idiota, caramba. Eu sei nadar, foi aquela maldita cãibra, mas será que eu sei nadar mesmo? Eu fiquei naquele conflito, cara, que vacilo que eu dei ali. Se não fosse aquela maldita cãibra, eu nadaria normalmente, não sei, eu fiquei fazendo teorias na minha cabeça, o porquê que aconteceu aquilo. Não foi esse motivo, eu fui idiota mesmo, saí daquela academia com o corpo quente, enfim, eu corri pra água e me fudi. Eu fiquei teorizando, mas depois eu pensei, e aquilo que eu ouvi, era mesmo uma barbatana? Até hoje eu tenho essa dúvida, porque eu sempre disse, a imagem era muito nítida, e até hoje eu penso se aquilo era uma barbatana mesmo. Eu fiquei meses sem entrar na água, até um certo dia que eu resolvi subir numa pedra e ficar a tardezinha toda olhando pro horizonte, pensando na vida e naquele dia de novo. Muitos e muitos dias eu pensei naquilo. Como eu morava numa cidade pequena do litoral, todo mundo ficou sabendo do caso, né? E não tinha como eu esquecer daquilo. Eu olhando para aquele infinito de água, eu pensei, cara, o ser humano não explorou nem a metade dos oceanos, não conhece todas as espécies de peixe, conhece mais o espaço do que o próprio mar. Isso é incrível, cara. Aqueles milhões de litros d'água escondendo praticamente um outro mundo debaixo dela. Eu não tenho coragem mais de ficar em alto mar. Pelo menos não consigo ficar mais confortável com a situação. Eu já fui algumas vezes em barcos depois do ocorrido e não foi tão legal. Confesso, a experiência foi meio assustadora. Assim, mas como eu disse, é um medo que eu respeito, mais respeitoso. Assim como os tubarões, é um medo com uma pitada de admiração. O mar e os tubarões lá e eu aqui. Distância, cara. Se eu tiver num barco e me pedirem pra pular, eu não vou dizer que eu nunca mais pularei, mas não vai ser fácil, cara. Confesso que não vai ser fácil. Essa sensação de não saber o que tá debaixo de você, sabe? Ou melhor, saber o que pode estar passando debaixo de você e você não conseguir ver o que é. Cara, isso me mata. O medo do desconhecido. Isso me mata. Eu admiro os surfistas que praticamente nadam com os tubarões lá no fundo do mar, longe da praia. Eu admiro os pescadores que vão às vezes
com barquinhos, com um nível pequeno de segurança, jogar rede no mar e puxar com a mão, tocando na água na maior tranquilidade. Eu admiro isso pra caramba. Eu admiro quem entra no mar e vai nadando pro horizonte como se não houvesse amanhã. O cara simplesmente vai, bota uma bermuda e vai. Porém, eu gosto de ir na praia também pra admirar o mar e aquela sua grandeza perigosa, principalmente no pôr do sol. Cara, vocês já viram o mar no pôr do sol? Já subiram numa pedra e viram lá no horizonte o sol descendo, cara? E que é uma imagem ainda mais bonita, chuva no mar. Cara, isso é lindo. O barulho da chuva no mar, aquela imagem, é um cenário de paz, é um cenário lindo pra caramba, tudo é lindo. E você que gosta de praia, mesmo que saiba nadar, um conselho, hein? Não deixa a água passar do peito. Até breve.